Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos investigar 3 aspectos importantes relacionados ao estudo do núcleo dos átomos. Primeiro, nós vamos ver o conceito atual de radioatividade. Em seguida, vamos investigar as principais emissões radioativas. E, por fim, vamos ver as principais utilizações da radioatividade. Então, roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos de cada um desses conceitos, como a gente sempre tem feito, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em 3 grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 8. Estamos investigando as características do núcleo atômico. Em aulas anteriores, nós já estudamos os aspectos históricos relacionados às descobertas do núcleo atômico. Nessa aula, nós vamos investigar o conceito atual de radioatividade, as principais emissões radioativas, dentro das quais nós veremos a emissão alfa, a emissão beta, a emissão gama e também outras emissões, e também vamos ver as aplicações da radioatividade. Nas próximas aulas veremos as reações nucleares, e o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, a gente já pode falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos começar pelo conceito atual de radioatividade. Dá uma olhada. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial que representa uma forma de energia nuclear, na qual algumas substâncias ou elementos químicos, chamados de radioativos, sofrem desintegração espontânea de seus núcleos e são capazes de emitir radiações, as quais têm a propriedade de impressionar placas fotográficas, ionizar gases e produzir o fenômeno da fluorescência em superfícies apropriadas. Agora eu quero te apresentar as principais emissões radioativas, e a primeira emissão que eu quero te apresentar é a emissão alfa, cujo símbolo é a letra grega alfa, e essa emissão é o núcleo de um átomo de hélio, ou seja, apresenta 2 prótons e número de massa igual a 4. Olha as características: alto poder ionizante, baixo poder de penetração, baixo dano ao ser humano e carga 2+, e massa 4 unidades de massa atômica. Lembre-se que aqui a unidade de massa atômica nós veremos com mais profundidade o seu significado quando estivermos tratando de relações de massa. Tudo bem? A próxima emissão radioativa que eu quero te apresentar é a emissão beta, cujo símbolo é a letra grega beta e tem carga -1 e número de massa 0. Olha as características: poder ionizante, médio; poder de penetração, médio; tem dano médio ao ser humano e tem carga 1- e não possui massa. A próxima emissão que eu quero te apresentar é a emissão gama, que é uma radiação eletromagnética, cujo símbolo é a letra grega gama, com número de prótons 0 e número de massa também 0. Olha as características: baixo poder ionizante, alto poder de penetração, alto dano ao ser humano e não possui carga nem massa. Essas 3 emissões radioativas são as 3 principais emissões radioativas conhecidas pelo homem. Entretanto, eu quero te apresentar outras emissões radioativas, como por exemplo o próton, que tem símbolo P minúsculo e tem carga 1+ e número de massa 1 unidade de massa atômica. Uma outra emissão radioativa conhecida é o nêutron, cujo símbolo é a letra minúscula N, com número de prótons 0 e número de massa 1 unidade de massa atômica. Também existe a emissão radioativa chamada pósitron, cujo símbolo é a letra grega beta, mas apresenta carga 1+ e número de massa 0. E por fim, nós temos o deuteron, cujo símbolo é a letra maiúscula D, com carga 1+ e número de massa 2 unidades de massa atômica. Agora que você já conhece as principais emissões radioativas, dá uma olhada em algumas das aplicações da radioatividade.
Primeira aplicação: na indústria de embalagens, utiliza-se a radiação para radiografar as peças, eliminando aquelas com defeitos. Segunda utilização: na medicina, utiliza-se na radiologia, na ressonância magnética, na tomografia computadorizada, na ultrassonografia, na radioterapia e na quimioterapia. E a radioatividade também está aplicada na produção de energia elétrica em usinas nucleares, na determinação da idade geológica de um artefato, na propulsão de submarinos, entre outras. Legal, agora eu quero fazer contigo 2 exercícios para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue aí! Olha o enunciado do primeiro exercício. Analise as proposições abaixo a respeito das emissões radioativas. Em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. As emissões alfa apresentam alto poder ionizante e baixo poder de penetração. Essa proposição está verdadeira. Segunda proposição. As emissões beta possuem carga equivalente à carga de um elétron. Lembre-se que as emissões beta têm carga -1 e os elétrons também têm carga -1. Portanto, a proposição 2 também está verdadeira. Terceira proposição. As emissões gama não apresentam riscos à saúde humana, pois seu poder ionizante é muito baixo. Essa proposição está falsa, porque as emissões gama apresentam alto risco à saúde humana. Quarta proposição. As emissões alfa desviam sua trajetória em direção ao polo positivo ao atravessar um campo eletromagnético. Lembre-se que as emissões alfa têm carga +2, portanto, ela será atraída pelo polo negativo do campo eletromagnético. Essa proposição está falsa. Quinta proposição. As emissões gama não sofrem desvios ao atravessar um campo eletromagnético. Essa proposição está verdadeira. Portanto, a resposta está na letra C. Olha o enunciado do segundo exercício, que foi uma questão do Enem. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia de penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de... Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Nessa questão é importante que você saiba que um corpo irradiado por uma fonte radioativa não transforma-se em um corpo radioativo, não absorve e nem armazena a radiação e não pode emitir e nem transportar a radiação recebida. Nesse caso, o indivíduo irradiado por uma fonte radioativa pode sofrer alterações genéticas e desenvolver câncer. Portanto, a resposta correta está na letra D. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem cada uma das características que nós estudamos nessa aula relacionadas às emissões radioativas, porque elas serão muito importantes para nós quando estivermos tratando das reações nucleares. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos começar a investigar as reações nucleares, que é um assunto muito importante e bastante recorrente nas provas. Não perca! E se você tem gostado dessas aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!